hoje tem muita gente que deseja ter uma vida. Se eu perguntar para você, Elton, você não quer ter uma vida financeira assim maravilhosa? Todo mundo quer. Sim. Mas para chegar lá, tem que enfrentar alguns desafios. Você tá afim? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso Talk 100. Hoje estamos no nosso segundo episódio do ano de 2025, desse ano. E como a gente tem conversado, a ideia desse ano é trazer temas que possam te auxiliar como ferramenta, né, de pessoas que falam da palavra de Deus, mas trazendo coisas também práticas do nosso dia a dia, da nossa rotina de vida. O nosso primeiro episódio, se você não assistiu, vai lá, confere. A gente falou sobre planejamento, princípios bíblicos sobre o planejamento. E nesse segundo episódio a gente vai seguir, né, com essa ideia de planejamento, agora mais especificamente, né, atuando com a questão prática financeira. Então hoje o nosso convidado é o Lincoln. Tudo bom, Lincoln? Tudo bem, graças a Deus. Ô Lincoln, conta aí, tu é casado, qual é o nome da tua esposa? Conta um pouco da tua história aí, Lincoln. Vamos lá, sou casado, muito bem casado, por sinal, há 19 anos. O apelido dela é Baronesa. Baronesa? Luciane. Tenho 2 filhas, Maria Eduarda e a Valentina. É o bem mais precioso que Deus me deu, é as minhas meninas ali, minhas mulheres. Mas por que do apelido? Pode falar, Lincoln, ou não? Pode sim. Poxa, adoramos, gostamos muito de viajar, né? E um dia para o Nordeste. E daí tem aquele povo ali que olhou para ela e falou: opa, olha aí, a baronesa. Essa é a baronesa. Aí pegou, ficou. Ô Lincoln, conta um pouco da tua trajetória. Eu sei que tu há 15 anos atua, né, como consultor, mas conta um pouco dessa trajetória, da sua formação, como você chegou nesse nicho de ser consultor. Acho que consultor financeiro pode chamar assim? Pode. Bom, hoje a gente olha para trás e vê, poxa, os caminhos, os degraus que a gente precisou realmente subir, né? Mas eu atuo há 15 anos nesse segmento e uma das funções principais minhas, uma das principais funções é cuidar da população, do homem, da mulher, do casal, onde tem dificuldade financeira. Por quê? Até então eu não sabia nada desse assunto, não tinha noção, né? Mas um dia eu participei em um evento, né? Um evento, gostei do assunto sobre liberdade financeira. Isso daí foi em 2008. Foi em 2008. E até então me especializei nessa área, atuo com isso há 15 anos, né? Há 15 anos auxiliando as pessoas. Sim. Mas o começo não foi fácil, não. Na vida, nossa, não é fácil, né? O começo é desde chupar uma laranja. Você não tem que começar a descascar? É difícil. Sim. Mas depois o resultado veio, graças a Deus, mas o comecinho foi muito difícil, hein? Sim. Principalmente eu e minha esposa, né? A gente, quando nós casamos, nós tínhamos uma Honda Bis. E eu lembro que eu tive que refinanciar essa Honda Bis para minha filha mais velha nascer, né? E aí, rapaz do céu, teve uma complicação na cirurgia ali. E aí eu precisei arrumar dinheiro. Eu falei, nossa, foi uma situação bem difícil, mas o Senhor nos deu vitória, tem nos dado vitória. Amém. Ô Lincoln, como é que o homem consegue fazer essa transição desse lugar de viver uma vida, e aqui, só para que a gente possa entender, ter recursos limitados não quer dizer que você é amaldiçoado ou qualquer coisa do tipo, mas porque tipo, tem pessoas que não ganham. Tem pessoas que ganham 2 salários mínimos, tem outros que ganham 30. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Mas como é que a gente pode, às vezes, mudar essa mentalidade de sair de um lugar de dificuldade financeira, de não ter planejamento, para ir para esse lugar de ter planejamento, de conseguir até mesmo investimento, guardar? Sim. Ô Elton, quando eu casei, eu e a minha mulher,
A gente ganhava muito pouco. Mas uma coisa eu sempre tive em mente, é o quê? Organização. Não importa o quanto você ganha, mas sim quanto você gasta. Se você ganha R$1.000 e gasta acima desse valor, você vai estar correndo atrás do vento. Nunca vai alcançar. Agora, nós ganhávamos muito pouco, mas nós gastávamos menos do que entrava, né? E uma coisa que nos ajudou muito é a parceria. Hoje eu atendo muitos casais e a gente observa que a renda do homem e a renda da mulher são totalmente diferentes. Cada um tem o seu objetivo. Sendo que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne, então a renda é uma só. Eu já atendi muitas pessoas que a mulher enganava o marido em relação à aquisição de roupa. Daí o marido fala, pô, mais uma roupa nova. Daí a esposa fala, nossa, mas você não me observa não, né? Olha, tá vendo? Esse vestido eu já tenho faz tempo. Então, uma das grandes coisas que eu vejo assim, no nosso dia a dia, estou contando, o que eu falo aqui é o que eu quero compartilhar com vocês, é o que deu certo, é o que tem dado certo na minha vida, e espero que dê certo com vocês. Mas um dos princípios, primeiro, é gastar menos do que ganha, é ter parcerias, contar realmente de certas dificuldades. Olha, nós precisamos poupar aqui, e ser totalmente transparente. Quantas vezes o pessoal da igreja chamava a gente para sair, nós não tínhamos dinheiro. E muita gente fica com vergonha, não, pô, mas o que vai pensar? Poxa, então não dá. E o legal é que a minha esposa, ela foi muito parceira nisso. Não, amor, nós vamos vencer. E o amigo real, o amigo verdadeiro, ele vai te entender. Ele vai te entender. Então, assim, dentro desse ambiente cristão, né, como a gente consegue inserir essa ideia do financeiro, né, tratando ele, né, da responsabilidade que ele merece mesmo assim, como a gente consegue inserir dentro desse contexto cristão, Lincoln? Olha, a nossa vida... Bom, eu costumo falar assim, o Senhor ama todos, mas o Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Apesar que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, mas existem alguns princípios que está na palavra. E se nós seguirmos realmente o que a palavra diz, nós vamos obter sucesso. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte, a maioria... Vamos falar assim, a maioria dos cristãos, a maioria da população, eles são muito imediatistas. E o Salmo 40 fala, esperai com paciência. Então, tudo tem um tempo. Por exemplo, você vai plantar uma sementinha. Você planta hoje, não vai colher no outro dia. Demora um certo tempo para germinar, para nascer e assim por diante. Agora... O cristão, ele é muito... O cristão não, a população é muito imediata. Ela deseja, ela almeja, ela não tem muita força de trabalho no sentido... Ali eu não... Vou dar um exemplo. Na nossa empresa, ele mexe, entra a gente. E o que a gente tem observado hoje é que as pessoas querem trabalhar pouco e ganhar muito. Não tem como. Você tem que se especializar. Quando eu comecei a atuar no segmento assim, de proteção, hoje uma das coisas que a gente faz muito é o quê? É proteger o seguro, né? É proteger a pessoa, ou seja, a partir do momento que ela está protegida, aí nós vamos pensar nos investimentos. Então eu trabalhava de manhã, à tarde, atendia à noite, eu tinha uma média de 14 a 15 atendimentos por dia. Hoje uma pessoa que chega fala, poxa, mas como você consegue? Eu não consigo fazer 3 no dia. Mas tinha que dar certo, tem que dar certo.
quantas vezes dos meus atendimentos, por isso que eu falo, a pessoa ela tem que ter compromisso com Deus, porque se ela não tiver, ela vai desistir no caminho. Sim. Mas quantas vezes eu entrava em um atendimento e eu não vendia, não conseguia obter o resultado, mas nítido vinha um versículo, Josué 1:7. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Sim. Eu sou contigo. Então era assim. Sim. Então eu não vendia, mas eu me esforçava cada dia mais. Até que, com o passar do tempo, isso vai rompendo. Sim. Então, se a pessoa, vamos colocar assim, se ela não colocar o Senhor em primeiro lugar, Sim. e se ela não fizer a parte dela, ela pode vir na igreja, ela pode dizimar, ela pode fazer o que tem que ser feito, mas ela não avança. Organização, planejamento, sabe? Saber quem são os amigos que estão do lado também, Sim. isso influencia demais. Sim. E é interessante, Lincoln, que a gente pode até pensar disso tudo que você está falando. Então, não é só a prática religiosa da oração, do dízimo, do jejum, tudo isso é válido para a vida cristã. Sim. Mas quando a gente... E isso precisa refletir na prática do meu dia, né? Naquilo que é o diário. Então, assim, como é que... Qual o maior desafio, Lincoln, para a gente alcançar essa liberdade, né? Esse curso que você fez, que deu um start na sua, essa liberdade financeira, assim, quais os desafios para que a gente possa conseguir ter essa liberdade financeira? Olha, o Elton, você mencionou ali, o fazer o devocional, o frequentar, o estar frequentando uma determinada religião ali. Isso daí é para você adquirir paz, é para você ser uma pessoa melhor no seu dia a dia. Mas o financeiro é suor, é muito suor, tem que trabalhar demais. E o que eu vejo, esses dias a gente atendeu um casal, eu passo 13 semanas com alguns casais nesse curso de mentoria. E tem sempre algumas tarefas que eles precisam depois trazer. E uma das tarefas, eles estavam com negativo ali maior do que o positivo, ou seja, a despesa era maior do que a linha da receita, né? E aí eu dei umas orientações para eles e falei, olha, nós temos que fazer assim, eliminar isso, isso, isso. Só que a pessoa ela não aceitou bem. O sacrifício presente é o que vai determinar se você vai ter um futuro brilhante. É isso. Então você corta certas coisas hoje para que futuramente você tenha uma vida mais tranquila. E eu lembro que esse casal, eles tinham que eliminar certas coisas e não fazer novas dívidas, né? Na outra semana a pessoa me falou, eu comprei uma cachorrinha que eu queria tanto, gastou quase 3 mil reais. Como que dá certo isso? Tá entendendo? É muito difícil. Sim. E são pessoas que nós passamos um tempo juntos, nós oramos juntos, nós buscamos, estou sempre falando com eles, mas se não colocar em prática, o senhor fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá ali. Mas se você não fizer, não adianta nada. Então hoje tem muita gente que deseja ter uma vida. Se eu perguntar para você, Elton, você não quer ter uma vida financeira assim maravilhosa? Todo mundo quer. Mas para chegar lá, tem que enfrentar alguns desafios. Você está afim? Você vai ter que, muitas vezes, se juntar mesmo com a tua mulher e falar, amor, não vai dar. Não vai dar. Na semana passada, né, no episódio anterior, a gente conversou com o pastor Fernando, e ele estava falando de uma das coisas que faz com que a gente tenha um bom planejamento é a disciplina. Então, a disciplina faz com que você possa não abrir concessões. Eu sempre uso essa palavra, Lincoln, lá em casa, a concessão. Então, se eu abro hoje uma concessão para isso aqui, isso vai gerar uma consequência danosa lá na frente. Isso é verdade. Eu vejo, Elton, que tem
tem vários problemas, várias dificuldades que as pessoas têm no dia a dia para não adquirir uma vida financeira assim próspera. Não saber dizer não, gastar mais do que ganha, querer participar de um grupo que não ele não está no momento ali, sabe? Mas o maior erro é a falta de planejamento. Sim. É a falta de planejamento. Vou te dar um exemplo. Quando você vai viajar, você vai para um determinado... Você é de João Pessoa, né? João Pessoa. Imagina a melhor cidade do Brasil para ir visitá-la. Eu acho que é a segunda. A primeira é Maringá. Maringá? Não, mas eu também amo Maringá, mas tipo, é a cidade que a gente mora. Mas a melhor cidade para ir visitar é João Pessoa. João Pessoa é espetacular mesmo, é muito bom. Mas por que eu estou falando isso? Por exemplo, você vai para João Pessoa. Você não se programa? Eu vou levar tantas bermudas, vou de carro, vou de avião, vou... Sabe? Só que na vida financeira, dificilmente as pessoas se planejam. Hoje, cerca de 87% da população está endividada, sabe? Mas a gente analisando isso, daí o endividamento e essa questão de falta de planejamento, é porque as pessoas elas pensam que, para quê? Eu vou viver um momento. Sim. Para quê? Quantas vezes, de repente, não sei se você já ouviu, para quê? Não sei se o amanhã não nos pertence. Sim. Tá, mas pertencer. Vou te fazer uma pergunta. Você quer se aposentar em que data? Não sei se você tem isso, mas eu tenho isso na minha mente. 4/11/2035 é a data da minha aposentadoria. Não que eu vou parar de trabalhar, mas eu estou construindo para chegar lá e ter uma receita, ter o maior número de passivos ali que estão gerando. Então, o que eu faço? Hoje, a gente trabalha muito, eu trabalho muito. Então, eu tenho investimento em Maringá, fora de Maringá, fora do Paraná, porque a melhor coisa que tem é você poder viajar e saber que no próximo mês tuas contas vão estar em dia, você vai ter várias receitas para receber. Então é isso. Só que a pessoa olha hoje para nós, eu amo viajar, Elton. Sim. Amo, mas porque eu aprendi com a minha esposa. Ela, se não viajar, fica, poxa, amor, e aí, como faz? Mas a gente já viajou para alguns países que eu nunca imaginava, sabe? Por isso que tem até aquele versículo, eu acho que, se eu não me engano, ali é 1 Coríntios 1:9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para os que amam. A gente já foi para tanto lugar que eu falei, meu Deus, é só Deus. Só que quem olha hoje fala, nossa, vocês, hein? Só que ninguém olhou o caminho que nós precisamos, que a gente percorreu para chegar hoje aqui. Ninguém quer. Eu não vou falar que ninguém. A minoria quer. Sim. E dentro disso, Lincoln, tem o bendito do consumo, né? Então, assim, sabe o que é interessante, Lincoln? Tá falando, a gente conversa muito com jovens, né? A gente lidera os jovens aqui da nossa igreja e a gente sempre bate na mesma tecla. Aquilo que você tem não é você. Então, muitas pessoas, né, não tem um problema de dizer não porque acha que aquilo lhe define enquanto na sua identidade. Isso é verdade. Então, esse tênis da hora aqui vai me definir minha identidade, essa camisa da hora vai definir minha identidade. E tudo isso é um meio de manipulação do próprio consumo. Sim, com certeza. Nós vivemos, Elton, eu até falo para o pessoal que a gente atende, nós vivemos um mundo capitalista, onde o que é meu, o que é teu eu quero metade. Tá? E aí, a partir do momento que a gente verifica isso daí, a gente tende a analisar que para eu pertencer a determinado grupo, ou para eu estar bem entre as pessoas ali, eu tenho que demonstrar que eu tenho uma roupa legal, eu tenho um relógio, um celular legal, mas quantas pessoas que não têm condição, de repente, de ter um celular de 5,
7, 10 mil reais, mas tem. Ou seja, vende o seu tempo em prol disso daí. Só que a conta vem depois. Sim. Ué, eu já atendi muito e atendo muitos clientes que um dia eu atendi não vou falar o nome, mas um cirurgião plástico. Sim. E ele estava querendo buscar um imóvel. Uma das coisas que nós temos também é a parte de imóveis lá na nossa empresa. Hoje são 7 pilares, tá? E ele queria um imóvel e eu consegui arrumar esse imóvel para ele e ele tinha um carro bem legal assim, né? E aí eu falei, doutor, pô, dá certo, olha, a pessoa pega o teu carro. Uma coisa que ele falou para mim, eu falei, nossa, mais um bem-vindo maringaense. Assim, não falando mal do Maringá, né? Mas, não, Lincoln, eu não posso vender meu carro, eu não posso trocar. O que meus amigos vão pensar? Eu sem esse carro? Não. Então tem muita gente que gosta de literalmente ostentar, mas quando põe a cabeça no travesseiro, meu amigo, é só ele e Deus ali. É muito difícil. Então, eu gosto, eu tenho um amigo, um pastor, que um dia ele falou uma frase que ficou gravada na minha mente até hoje. Eu uso: galinha que anda com ganso morre afogado. É isso. Cada um tem o seu padrão, tá? Cada um tem o seu padrão. Essa foi boa. Essa é muito... E até porque os nossos olhos são bombardeados o dia inteiro. Internet, televisão, amigos, tudo. Tudo que você olha, se você fez uma pesquisa, não sei se você falou alguma coisa, parece que a internet ali já sabe que você estava pesquisando ali o celular, né? E aí, meu amigo, é difícil, mas você tem que... Uma das coisas que ajuda muito no consumo, assim, que eu vejo, que eu falo pro pessoal, é o quê? Você tem que definir o teu orçamento. Porque tem muita gente, Elton, que não... eu ganho tanto, mas não sabe quanto gasta. A pessoa, ela não tem um planejamento financeiro. Ela acha que ganha... Acha não, ela até sabe quanto que ela ganha porque cai na conta dela ali. Vou dar um exemplo. Eu ganho 5 mil. Não, eu gasto 3. Quantas pessoas eu já atendi... Quantas pessoas me procuraram para adquirir outros produtos que nós temos ali, por exemplo, consórcio, tá? Link, eu quero consórcio porque eu vi que vocês estão alavancando patrimônio. Vocês conseguem o quê? Através de uma estratégia, aumentar o patrimônio. Tá, legal, quero fazer isso. Tá. Quantas vezes eu fui atender o cliente e falei, poxa, mas vou ser bem honesto contigo. Inclusive, um rapaz... Ele veio a Jesus por causa disso daí. É um amigão meu. Por isso que eu falo, na vida não é só vender. Quem me mantém, quem me sustenta é Deus. Então é uma parceria que tem dado certo. Eu fui até a casa dele, falei, não vou falar o nome dele, questão ética, né? Mas não dá. Por quê, Lincoln? Olha a conta aqui assim. Por quê? Eu vou perguntar um pouco da vida da pessoa. Claro. Porque não adianta começar agora e parar. Ele falou, nossa, rapaz, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Mas como você sabe? Aí eu comecei a falar do curso, comecei a falar sobre as finanças, entrada, saída, tal, planejamento, uma coisa. Porque hoje, Elton, nós falamos de prosperidade, tá? Pessoa que é próspera, que ser próspera financeira. Mas a prosperidade não é só finanças. Sim. Só que todo mundo pensa que prosperidade é o financeiro. Não. Existe a prosperidade familiar, a prosperidade intelectual, emocional, casamento e assim por diante, tá? Mas esse menino deu bons frutos. Por quê? Ele não adquiriu o bem, o consórcio, né? Ele fez o curso conosco e hoje ele é um menino assim que eu sempre... cito ele como exemplo. Fazia tudo que a gente falava. Tudo. E hoje, o Senhor fez uma obra linda na vida dele. Ele se tornou sócio de uma empresa, viaja para fora a trabalho, sabe? Esses dias estava no México trabalhando lá. Então, um menino que teve uma guinada financeira, assim. Por quê? Não adianta nada a pessoa ter dinheiro, mas não saber administrar. Exatamente. É aquilo que eu falei no começo, não adianta quanto você ganha, mas sim quanto que você consegue o quê? Investir, ou seja, gastar
gastar menos do que ganha. Sim. Ô Lincoln, dentro desses processos de vocês enquanto consultor, existem tabelas assim, do 100% de quanto eu ganho, 30% tem que ir para isso, 20% tem que ir para aquilo, 10% tem que ir para isso. Como é que, de maneira assim, visualmente prática, para a galera que está nos assistindo, dizer assim, então esse aqui é um bom caminho, isso é um bom caminho. Existe uma regrinha básica que eu sempre falo para os meus clientes, nós temos 3 pilares, 70, 20 e 10. 70, 20 e 10. 70, 20 e 10. Legal. O que seria 70? Daquilo que você ganha, 70%, é óbvio, eu vou tentar de todas as formas fazer com que você diminua, mas 70, gastos essenciais. Água, luz, telefone, tuas despesas, tua viagem, assim por diante. É o primeiro pilar, 70. A escola entra dentro dos gastos essenciais? Sim, gastos essenciais, exatamente. 20% seria a parte de investimento. A lei da semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Se eu plantei, eu vou colher. Sim. Se eu não plantei, sim. Então 20%. E os 10% é o que nos mantém, que é o quê? É o que o Senhor pede. Então, eu tento de todas as formas o quê? Sempre inculcar na pessoa, nessas pessoas que eu tenho relacionamento, que se o Senhor não edificar a casa, meu amigo, não adianta nada. Nada. A minha vida, ela teve uma guinada mesmo assim, depois que nós realmente paramos de brincar de ser cristão, sabe? Assumimos realmente o papel de servir, 10% só, então tá. Mas ele fala, se você tem algum problema com alguém, você vai fazer as pazes para depois. Então é um contexto geral de coisas ali. Mas a pessoa que ela consegue ter esse controle financeiro ali, 70% e fazer bons investimentos, ele vai conseguir ter uma tranquilidade financeira. Tem muita gente que fala, a dívida não é bom. Depende. Sim. Eu acho que tem muita dívida aí que é importante, interessante. Vou te dar um exemplo. O último investimento que nós fizemos aqui foi uma usina de fotovoltaica. Nossa região aqui, o sol... Não é igual João Pessoa, né? Rapaz, mas eu vou falar, Lincoln. Eu tenho certeza absoluta que aqui é mais quente que lá. Né? Certeza absoluta. Assim, tem dias que eu fico, meu Deus, que saudade de João Pessoa, porque aqui tá tão quente porque a diferença lá é o mar, é a praia, o vento vai bater em você debaixo de uma árvore, a sombra resolve. Aqui, a sombra não resolve. Aqui é um sol para cada um, né? Não, aqui é... Então, pensando nisso, estudando nisso... Eu adquiri um consórcio contemplado, adquiri uma carta contemplada, e esse investimento eu joguei. A gente tinha uma chacrinha próxima aqui da região de Maringá, né? Uma chácara, e nós fizemos essa usina lá. Mas, poxa, Lincoln, você fez uma dívida aqui para jogar lá? Sim, por quê? O que essa usina produz é 3 vezes o valor da parcela. Sim. Então, ela paga a mensalidade, paga essa mensalidade do consórcio e me sobra. E o que eu faço? Como o meu objetivo ainda para chegar a estar lá na frente, lembra, Elton, que eu te falei, 4/11/2035? O que eu faço? Eu pego e realoco, reinvisto. Tem muitas coisas que a gente diversifica. Adquiri também um estúdio em São Paulo, locação de Airbnb, porque a locação tradicional aqui na nossa região é 0,4, 0,5. Então, quando a gente pensa em locação que nos dê um bom retorno, uma boa rentabilidade, eu fui a Gramado e fui a São Paulo pesquisar o mercado. Mas São Paulo é fora da curva, pode-se dizer. Mas quem que tem me dado sabedoria? É o Senhor. Então, sempre quando nós vamos adquirir alguma coisa, pensar, a gente coloca aos pés do Senhor, mas fazemos a nossa parte. Claro. Aquele que não trabalha, que não coma. Então tem que trabalhar bastante. Ô Lincoln, tu falou sobre a lei da semeadura, só para que a gente possa deixar claro aqui.
Porque há muito falso ensino sobre a prosperidade. Então as pessoas sempre atribuem, a lei da semeadura ela é real. Você vai plantar, você vai colher, não tem como. É uma lei bíblica. Mas isso não quer dizer, isso não está trabalhando valores. Não. Então, aquele que tem mais, tem 100 mil, e aquele que tem 10, não é relação de importância nem de valor. Então, é a medida que Deus dá a cada um. Exato. Só para que a gente não saia daqui pensando, agora eu não tenho uma vida com Deus porque eu não sou próspero, porque vai atribuir a prosperidade a valores. Não, Elton, até mesmo porque tem muita gente que não é cristão, que não tem um compromisso com o Senhor e é próspero. Sim. Tem muita gente. O que eu quis dizer, o que eu quero dizer é a minha vida. Claro. O que eu fiz, o que eu creio, certo? Mas eu tenho muitos clientes que você vai falar de Deus assim, eles, vamos aqui no particular, e são pessoas prósperas mesmo. Sim. Cada vez mais e mais ali estão... Porque entenderam a disciplina de como se chegar até lá. Exatamente. Trabalho árduo, trabalhar bastante, porque tem muita gente, o Elton, que fala, não, vou sair do Brasil, vou para fora, porque lá eu vou prosperar financeiramente. Sim. A primeira coisa que acontece, a pessoa trabalha muito. Será que se você não trabalhar muito aqui também, você não pode prosperar? Sim. Tá entendendo? Então, uma das leis assim é trabalho árduo. Sim. Trabalhar bastante, porque do contrário... Tem até esses casos de pessoas que saem, eu tenho algumas pessoas muito próximas minhas, né, que se deram muito bem, né, conseguiram ter esse pensamento de disciplina, de organização, de investimento, né, ou tanto no Airbnb como, né, qualquer outro tipo de investimento, mas eu também conheço pessoas que foram, e eles foram tão... visualmente seduzidos, né? A ostentação de ter um telefone que sai, né? O mais novo, o iPad mais novo, o Mac mais novo, não sei o quê, que no final das contas eles só trabalham muito, mas só para ostentar. Só para ostentar, não vive, não aproveita. Ele não é o dono do bem, o bem é o dono dele. Sim. Ele tem que provar para os outros que ele está bem. Então ele só trabalha para provar para os outros. Mas não vê os filhos crescerem, não vive bem com a esposa. A esposa muitas vezes chega e fala, poxa, você podia ser mais educada aqui em casa, né? Você podia me tratar como você trata o teu cliente, como você trata ali o teu funcionário e assim por diante, né? Porque só trabalha. Sim. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio disso daí, porque do contrário, meu amigo, essa sociedade ela pede muito e cobra muito também. Sim. Então cuidado com as nossas escolhas ali. Certo? Ô Lincoln, e até te falando sobre isso, né? Chuchu sempre fala, Chuchu e Amanda, a sua baronesa e a minha Chuchu. A Amanda sempre fala assim, quando o marido sai de casa, a mulher que não sente saudade dele para que ele volte, né? Existe mas uma probabilidade imensa de que o negócio ali está meio desandado, né? Então, essa questão financeira, ela não pode ocupar o ídolo do nosso coração. Não. Então, ele não pode se tornar Senhor, né? E eu sempre falo, quando vou ministrar, vou pregar sobre isso, que a única menção de Senhor, tirando o próprio Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, é mamon. É o dinheiro. Então, assim, e a própria palavra de Deus sabe o quanto isso tem a capacidade de ofuscar o próprio Deus, né? De fazer com que ele se torne o Senhor das nossas vidas. Então, como é que a gente, Lincoln, consegue guardar o nosso coração para que o dinheiro, o investimento, a prosperidade financeira não se torne um ídolo do nosso coração? Ô Elton, vou dar um exemplo meu aqui. Isso que você falou é muito importante e faz todo sentido, eu acho, nesse podcast aqui. Na época do Covid, eu perdi muito cliente. Mas, em contrapartida, foi o ano assim que mais financeiramente a gente ganhou. Por quê? Um dos pilares nosso ali é o seguro de vida. E o que tinha de gente querendo fazer, já não precisava ir atrás. As pessoas já vinham atrás. Então eu trabalhei muito. Só que deixei um pouquinho de lado o que me trouxe até ali.
Foi um dos anos, eu até conversei um dia com o pastor sobre isso aí, foi um dos anos mais infelizes da minha vida. Sabe, você ter muito dinheiro, mas tá um vazio no peito. Então, o que eu posso tirar de lição, e o que eu tirei de lição é o seguinte: a gente nunca pode tirar os olhos daquele quem de manhã nos colocou de pé. A gente tem que ter sempre um momento de intimidade com ele. Quando nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz não é escovar o dente, lavar o rosto? É uma rotina. Então, nós temos que criar essa rotina, porque do contrário, o dia a dia, a internet, sabe, as coisas roubam demais esse tempo nosso. Sim. Quando a gente vê, fala, puxa, já foi, não fiz nada, e aí? Sabe, o dinheiro, ele vem. Sim. Mas se não tiver o equilíbrio ali onde ele tem o lugarzinho dele, ele não vai dominar o meu coração. E só quem dá esse controle, no meu caso, tá? O meu exemplo é, se o Senhor ele não estiver pertinho de mim, meu amigo, e o que eu faço? Todo dia eu tenho que estar do lado, tendo um tempo de devocional, um tempo de oração, cumprir o meu papel com ele ali, não assim, obrigação, mas esse desejo ali de estar sempre com ele. Agora é o quê? Agora é trabalhar. É Josué 1:7. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu estou contigo. Exatamente. É isso aí, trabalha muito. E isso é muito importante para a gente, para que a gente possa ter esse coração correto e equilibrado, né? Eu sempre falo para os meninos, né, para os jovens, o ser humano ele é muito descompensado em tudo. Ele é descompensado financeiramente, emocionalmente. Tem um versículo, quando Paulo fala para Timóteo, né? Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então a gente sempre pega essas duas palavras, amor, poder e amor, né? Mas a gente esquece do equilíbrio, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio nas nossas finanças, nas nossas emoções, sabendo que tudo vem dele e tudo vai para ele. Exato. Para que a gente não possa correr atrás de vento. É verdade. E tem muita gente correndo atrás do vento. Para mostrar para um amigo, para um grupo de pessoas, para uma namorada, e a pessoa ela só corre, olha para trás e fala, meu Deus, o tempo foi, o tempo não volta mais. Então hoje, como a palavra diz, né? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureceis os vossos corações. Então se hoje, se achar que vale a pena voltar, acertar alguns ponteiros e se posicionar, sabendo que para adquirir uma vida financeira, você tem que estudar bastante sobre o assunto, trabalhar bastante, porque se a pessoa pensa, hoje eu não vou trabalhar, vou ficar tirando foto, vou fazer story, vou fazer uma... Esquece, meu amigo, esquece. É um ou outro ali que consegue alguma coisa. Ô, Lincoln, para a gente já encaminhar para o nosso final, então, se a gente pudesse trazer assim uma palavra, né, de esperança, de organização para as pessoas que estão nos assistindo, né, para que eles possam ter esse start mesmo, não particularmente na vida financeira, que é algo que a gente está conversando aqui, mas na vida como um todo, né? O que você poderia falar, né, dentro daquilo que você fala para os seus clientes? Eu poderia terminar com uma frase que é mais ou menos assim: faça o que é certo, não o que é fácil. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. E poderia ainda fechar com um versículo da minha vida. Josué 1:9. Esforça-te e tem bom ânimo. O esforça-te eu vou fazer a minha parte. Vai ter dia que eu não vou estar bem emocionalmente, vou estar triste, vou estar abatido, mas tem bom ânimo. Levanta da cama, vamos. Por quê? Porque Ele é conosco. Ele vai nos abençoar, assim como tem me abençoado. Eu e a minha casa, a gente tem colhido bons frutos devido a isso daí. Então, não faça o que é certo, faça o que é certo, não o que é fácil. Tá bom? Amém. Obrigado, viu, Lincoln,
por esse papo. Espero que as pessoas que estão na sua casa possam ter proveito disso aqui, porque isso aqui é algo precioso, né? A gente conversando de maneiras práticas, mas trazendo a palavra de Deus, né, para que a gente possa entender o quanto um planejamento financeiro ele é algo que pode fazer bem para as nossas vidas nos dias de hoje. Muito obrigado, Elton. Obrigado a pessoal. E que Deus continue nos abençoando a tua casa cada vez mais e mais, tá bom? Amém. Obrigado, Lincoln. E você, a gente está chegando no nosso final do nosso podcast. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não viu os episódios anteriores, vai lá, assiste todos os nossos episódios para que você possa ser edificado e você possa transformar a sua vida. Então, Deus abençoe e até o próximo episódio.